Graças e paz, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, agradeço a Deus pelo privilégio de estar na sua casa de louvor e adoração. Muita responsabilidade neste momento, porque é o momento da pregação da sua palavra. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por esses momentos em que o Senhor Deus tem me usado conforme o seu querer. E aqui, como um jovem, desafio também a todos os outros a estar sempre prontos, dispostos para o serviço do Senhor, para a sua obra. Que o Senhor possa nos abençoar durante a reflexão da sua palavra. Como a nossa irmã Sara, ela falou, mês da juventude, e nós temos como tema: desça do muro, faça sua escolha. Não é uma pergunta, faça a sua escolha, não, uma exclamação, faça a sua escolha. A quem você vai servir? Desça do muro. Esse muro do tema, eu vou apenas transformar um pouquinho esse muro na palavra deserto. Faça a sua escolha. E o tema da reflexão de hoje é sobrevivendo no deserto. Mesmo assim, é baseado em escolha. Esse deserto que eu me refiro não é exatamente o deserto do Saara ou qualquer outro tipo de deserto físico, mas aqui é um deserto da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós temos passado por muitos destes desertos. Aonde é que entra a questão da escolha? É simples. Você quer atravessar esse deserto por si só, por sua força? Ou você quer atravessar esse deserto seguro, sustentado nas mãos do grande Criador de Deus? Aí é onde está a escolha. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós iremos, ao longo da mensagem, andar um pouquinho por alguns versículos, então que os irmãos possam acompanhar nas suas Bíblias. Mas o texto base se encontra em Êxodo 13, Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. Sobrevivendo no deserto. Diz o seguinte a palavra do Senhor: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Versículo 18. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Graças te damos pela misericórdia que se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Aqui, Senhor, estou apenas como um servo, um vaso, que o Senhor possa me usar conforme o teu querer. A tua palavra foi lida e que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, possa me orientar
para me falar aquilo que tu queres, tão somente aquilo que tu queres. Nos ajuda, Senhor, na pregação e no entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segui o rumo sudeste, na direção do Mar Vermelho, não era a rota mais rápida para que o povo saísse do Egito e chegasse à terra prometida, mas foi o caminho que Deus escolheu para os israelitas saírem. O trajeto mais curto entre esses dois pontos, ou entre qualquer outro ponto da nossa vida, nem sempre é o melhor. Às vezes pensamos que seja o melhor. Às vezes, por nossa natureza humana, pensamos que caminhos mais curtos são os melhores. Porém, a palavra de Deus nos ensina que as rotas, os caminhos mais longos e às vezes os mais difíceis costumam ser os meios de Deus para realizar a sua vontade. E para que isso aconteça, precisa que nós tenhamos cada vez mais intimidade com Deus, conhecê-lo mais de perto, segui-lo de perto, porque aí você vai entender qual é a sua vontade. Mesmo que os caminhos sejam mais longos, mesmo que às vezes esses caminhos, essas rotas, sejam as mais difíceis. Porém, põe a sua fé no grande autor e consumador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não indague o porquê dessa viagem tão longa. Basta apenas você se entregar totalmente, 100% de entrega ao Senhor. Confie nele e a vitória virá. Amém? Então, qual é a sua escolha na travessia de um deserto? Talvez esse deserto que você esteja passando seja problemas familiares. Não sei, mas talvez seja. Você e Deus sabe qual é esse deserto da sua vida. Talvez esse deserto seja problemas de enfermidades. Talvez esse deserto seja questões de emprego. Não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Mas como o tema da juventude se refere a descer do muro, e aqui eu apenas fiz uma pequena modificação, atravessar o deserto, descer do muro, atravessar o deserto. Agora, como é que você vai atravessar e com quem você vai atravessar? Aí onde está a grande diferença. Se você quer atravessar este deserto por força própria, misericórdia de você, misericórdia de nós. Porque pelas nossas forças, não, isso aqui é uma certeza, não iremos conseguir vitórias no final. O deserto não é lugar fácil. O deserto tem mudanças de temperaturas bruscas no mesmo dia. Durante o dia o deserto chega a uma média de 50 graus centígrados. À noite essa temperatura baixa drasticamente para 0 grau. O deserto não é algo fácil. O deserto para muitos, ele é assustador. Então, cabe a nós fazermos a escolha. Porque, querendo ou não, meu irmão, querendo ou não, iremos passar por desertos. E é aí onde a nossa fé aumenta. É aí onde a nossa fé se aprimora. São nos desertos da vida que nós enfrentamos. O próprio Jesus, ele foi tentado no deserto. Podia ter sido em qualquer outro lugar, de águas tranquilas.
lugares de sombra, de água fresca, para descansar. O Senhor Jesus podia estar nesse local, mas ele foi tentado no deserto, pois o deserto é um lugar difícil. E qual é o deserto da sua vida? Qual é o deserto que você tem que passar? E qual é a escolha que você vai fazer para atravessar este deserto? Se este deserto da sua vida são várias situações dela própria, você quer chegar no final desse deserto? Eu creio que sim. Mas aí está. Como é que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Se for por sua força, se for por você pensar que tem condições plenas de atravessar esse deserto sozinho, Deus tenha misericórdia de você, porque a resposta é uma negativa, é um prejuízo grande para a sua vida. Agora, se a sua escolha for atravessar este deserto com a orientação do Senhor nosso Deus, com a sua mão poderosa de dia e de noite, com a nuvem durante o dia para refrescar e com a coluna de fogo durante a noite para aquecer, com as provisões que o Senhor vai te dar, com a orientação que o Senhor vai te dar, e com Ele estando contigo, pois Ele não nos abandona em momento algum. Aí o resultado será positivo. A travessia desse deserto, no final, você vai cantar vitórias. Cantar e contar vitórias. Porque o deserto está todos os dias em nossas vidas. Todos os dias. Não estamos livres dos desertos. Seja você um crente em Jesus ou não, não estamos livres de nenhum deserto da nossa vida. E os irmãos têm experimentado, nós temos experimentado todos os dias esses desertos. Temos. Se você olhar para o nosso país, nos últimos 2 anos, que deserto o nosso país está passando? Não vou entrar aqui em méritos políticos, mas eu vou entrar em méritos de uma nação que tem buscado pouco ao Senhor Deus para vencer este deserto. Olhem os problemas, olhem os reflexos de um povo, de uma nação que não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem ou está querendo enfrentar o deserto sozinhos. Olha o resultado. Estamos vivendo esses resultados. Estamos sentindo na pele estes resultados. Os desertos estão em nossas vidas todos os dias. Agora, como é que você vai atravessar esse deserto? É onde vai fazer a grande diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Faça a escolha. Quer atravessar o deserto sozinho? Você vai ter um resultado negativo. Quer atravessar o deserto seguro, nas mãos, na destra fiel do nosso Deus? O resultado será positivo. Amém? No caso dos israelitas, foi-lhes dada a oportunidade de ver o Senhor superar um enorme obstáculo, dentre muitos. Mas os israelitas tiveram essa oportunidade de ver o Senhor Deus agindo e ver o Senhor Deus superar um enorme obstáculo, que foi o Mar Vermelho. Isso lhes deu combustível, força, adição para a sua fé, fortalecendo a coragem para a jornada que se apresentava diante deles. A jornada não era fácil.
Mas o Senhor estava guiando, orientando seus passos na travessia daquele deserto. Bem sabemos que por incredulidade de alguns israelitas, desobediência de alguns outros, o Senhor Deus também aumentou um pouquinho aquela rota, porque o caminho mais perto era em linha reta, não precisava passar tantos anos, mas o Senhor Deus tinha um propósito para aquele povo, e Ele tem um propósito para nós. Não queira encurtar os caminhos por si só, é muito perigoso. Agora, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, se o caminho for curto, médio ou longo, não importa. O que importa é que você, estando no Senhor, a vitória é certa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Mas apenas foi uma introdução. Mas existem várias estratégias para nós sobreviver no deserto. E dentre muitas, eu vou destacar nessa manhã 4 estratégias para sobreviver no deserto. Primeira estratégia para você sobreviver no deserto: você precisa estar bem alimentado. O deserto é longo, difícil de andar, quente, frio demais. Vários problemas vão aparecer durante este deserto. E para você se manter vivo, para você sobreviver nesse deserto, a primeira estratégia, você tem que estar bem alimentado. Na nossa vida, que alimento ou quais alimentos são estes? Abramos a Bíblia em João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Vou lhes apresentar o primeiro alimento. João, capítulo 7, versículo 37. Essa é a primeira estratégia. Você tem que estar bem alimentado. Bem alimentado. O primeiro alimento, falando do nosso corpo humano, o principal, pois o nosso corpo, ele é composto em média de 70% a 75% é por água. Se não tiver água, o corpo entra no processo de desidratação e morre. Mas aqui em João 7,37 vai nos mostrar uma água muito especial chamada Jesus. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele, o Jesus que nós servimos, ele é a água, ele é a fonte que não se acaba. Ele é a fonte de água viva. Para atravessar o deserto, você precisa estar cheio dessa água. Essa água vai cada vez mais fluir dentro de você, porque Jesus é a fonte de água viva, e esta água nunca se acaba. A mulher que estava lá tirando água, Jesus chegou até ela e pediu um pouco daquela água. E resumindo a história que todos nós sabemos, Jesus se apresenta a ela: mulher, se tu bem soubesses a água que eu quero te dar,
tu nunca mais terás sede. Será que Jesus está falando da água física, do H2O? Ou será que ele estava se oferecendo como a própria fonte de água viva? É esta água que nós devemos beber todos os dias. Se o nosso corpo humano precisa de no mínimo 2 litros de água por dia, imagina desta água chamada Jesus. Quantos litros dela devemos beber por dia? Não devemos, na verdade, parar de tomar desta água, porque esta água é fonte de vida. Então, meu irmão, minha irmã, meus amigos, para você atravessar este deserto, você tem que ter a água viva chamada Jesus. Segundo alimento, você tem que estar bem alimentado para atravessar este deserto. O segundo alimento, nós vamos encontrar, um capítulo antes, João 6:35. João 6:35. Aqui está o segundo alimento. Se você estiver fraco, desnutrido, você não vai atravessar o deserto, vai morrer logo no comecinho. Mas Jesus quer te dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. E para atravessar esse deserto, você também vai precisar do pão. Jesus é o pão. João 6:35. Está escrito. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E ele ainda completa falando da água. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha os dois alimentos juntos: água e pão. Para você atravessar este deserto, se você fizer a escolha de atravessar este deserto com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus, você vai ter que estar bem alimentado. Esta é a primeira estratégia. Jesus é a água, Jesus é o pão. Amém? Segunda estratégia. Para nós atravessarmos um deserto, nós temos que ter um refúgio, segurança. Em Salmos 46, versículos 1 e 2, a parte A, está a nossa segunda estratégia para vencermos a travessia desse deserto da nossa vida, que é o refúgio. Precisamos desse refúgio. Salmos 46, versículos 1 e 2. Deus é o nosso... Não ouvi. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio, socorro, bem presente na hora da angústia ou na adversidade. Por isso não temeremos. Até aí. Aí começa a descrição do texto, né? Ainda que a terra trema, os montes afundem o coração no mar. Mas até essa primeira parte do versículo 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quer conseguir atravessar o deserto, você vai precisar de um refúgio e de uma fortaleza. O deserto é lugar difícil, não esqueçam. O deserto é lugar de morte. E este deserto aparece em nossas vidas todos os dias. Não esqueçamos disso. Estamos bem alimentados, é o primeiro passo a conseguir atravessar o deserto. Mas nós vamos precisar de refúgio, de fortaleza, de auxílio ou de socorro, porque nós vamos ter angústia,
adversidades nos nossos dias. E só vamos conseguir se nós tivermos um refúgio. E não é qualquer refúgio. Não é um refúgio que talvez você tenha construído ele em areias, em que vêm os fortes ventos, as chuvas, e esse refúgio vai cair. Esse castelo pode cair, vai cair. Mas esse refúgio, este castelo construído sobre a rocha, pode vir as tempestades, os ventos, tudo. E ele vai se manter de pé. Porque o nosso refúgio e a nossa fortaleza tem um nome. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quer conseguir atravessar o deserto? Faça a escolha. Se alimente do pão da vida, beba da água da vida e tenha um refúgio em sua vida. Deus, Ele é mais do que capaz de nos proteger. Seja qual for o problema, seja qual for a aflição, meu irmão, que você estiver passando. Deus, Ele é mais do que capaz de nos proteger. Se tentarmos resistir à tentação pela nossa própria força, teremos boas razões para temer. Mas, se o Senhor estiver conosco, não temos do que ter receio, não temos do que ter medo. Nós vamos conseguir vencer este deserto, porque o Senhor Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, das adversidades. Por isso não temeremos. Salmo 23 fala sobre não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, está comigo. Esta é a segunda estratégia para vencermos o deserto que nos aparece todos os dias. Terceira estratégia. Desvie o seu olhar do deserto e olhe para Deus. Desvie o seu olhar para o deserto e fixe, olhe para Deus. Se no deserto ou nos desertos da nossa vida nós focarmos os nossos olhos nos problemas, estamos fadados ao fracasso. Mas os nossos olhos devem estar fitos no Senhor Deus dos exércitos. Porque nos desertos, com o calor do dia, nós vamos ver miragens, vamos ver coisas que talvez nem tenha. Vamos criar coisas além dos problemas que os desertos já nos colocam, já nos impõem. Se estivermos com os olhos no deserto, você vai ficar triste. Se colocarmos os nossos olhos nos desertos, você vai temer, você vai ter medo, você vai desanimar, você vai ser um pessimista, porque seus olhos estão no deserto. Agora mude seus olhos do deserto para Deus. Você vai ver a diferença, a grande diferença. Salmo 121. Vamos ver sobre essa terceira estratégia, que o nosso olhar deve estar em Deus. Salmo 121. Percebam os irmãos, no Salmo 121, que é um canto de peregrinação, onde é que os nossos olhos devem estar? Se é no deserto ou se é em Deus?
Eu vou ler o Salmo todinho, porque são apenas 8 versículos. Salmo 121. Onde os nossos olhos devem estar? Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor, o seu protetor, como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Desde o começo do deserto, quando você colocou o primeiro pé no deserto, até o final, até você colocar o último pé e dizer e cantar louvores: atravessei o deserto e venci o deserto, porque o Senhor Deus está comigo. Eu tirei os olhos do deserto, eu levantei os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro é o Senhor, que fez tudo, todas as coisas. Vejam o resultado quando o salmista nos aponta a direção que nós devemos olhar. Tirarmos os olhos dos problemas, embora nós saibamos que eles existem. E eles vão existir. No mundo tereis aflições. Não é porque agora você aceitou o Senhor Jesus que está tudo resolvido. Não vai ter nenhum problema. Não é assim. Nós vamos ter aflições todos os dias. Porém, se os nossos olhos estiverem nesses problemas que nos aparecem, sejam eles quais forem, eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor, Deus sabe. Mude o seu olhar. Tire os olhos do deserto. Coloque seus olhos no Senhor Deus dos exércitos. Esta é a terceira estratégia. Desvie o seu olhar do deserto e olhe para Deus. Deus cuida de nós. Ele nos coloca debaixo da sua proteção. Ele nos guarda dos perigos que ameaçam destruir nossas vidas. Resumindo, o Senhor tem enorme cuidado por nós. E tem mais, de dia e de noite. Não é o cuidado do Senhor para conosco, não é por um período do dia. O cuidado do Senhor para conosco, 24 horas do nosso dia. É de dia e é de noite. Em paz me deito, logo pego no sono. O Senhor está ali conosco, todos os momentos. E no deserto, Ele não vai nos abandonar. Qual é a escolha que você vai fazer para atravessar o deserto? Vai querer atravessar sozinho? Vai conseguir? Acho que não. Tenho certeza que não. Mas vai atravessar o deserto com o Senhor Deus. Você vai atravessar e vai vencer este deserto. Quarta estratégia. Para a gente poder sobreviver no deserto, nós temos que abandonar a nossa ansiedade. Abandone a ansiedade. Nós somos, por natureza humana, movidos por ansiedade. É em tudo. É em tudo. Nós somos ansiosos. Nós queremos resultados de imediato. Parece que o tempo não é de Deus, parece que o tempo é nosso. Eu tenho um projeto e esse projeto tem que ser realizado de todo jeito
e ele tem que estar pronto e tem que ter tido o resultado hoje. Para aí, meu irmão, sua vida está entregue ao Senhor, o tempo é dele ou o tempo é seu? É bem verdade que a resposta do Senhor pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10, não sei. Você está orando pelo seu filho, pela sua filha, que não aceitou o Senhor Jesus, ou está desviando do caminho do Senhor? Continue orando, não pare. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Ele vai saber o momento certo de agir. Está passando por algum problema na sua vida? Continue orando para atravessar o deserto. O tempo é de Deus. Ele vai saber te dar a resposta no momento certo. Abandone a sua ansiedade. Abandone a sua ansiedade. Nós temos na nossa Bíblia, na palavra de Deus, vários versículos, vários textos que falam sobre a questão da ansiedade. Dentre eles, quando eu falei, eu tenho quase certeza que quando eu falei dessa 4 estratégias, pelo menos o comecinho desse versículo veio na mente dos irmãos, veio na minha, quando eu estava meditando e estudando, veio logo esse. Quando eu falei abandona a ansiedade, vem logo o quê? Filipenses 4:6, de imediato. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, no deserto, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Na maioria da mente, na cabeça dos irmãos, veio na minha também. Quando eu falei sobre ansiedade, vem logo esse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o texto que eu vou destacar ainda sobre ansiedade, dentre muitos que tem, nós estamos estudando na nossa sala de jovens, na EBD, né, irmã Luzeni? Mateus 6, 31 a 34. Abramos a palavra de Deus. Mateus capítulo 6. Eu falei da nossa sala porque nós estamos estudando o Sermão do Monte. E eu tenho sido muito edificado sobre o Sermão do Monte e tenho sido desafiado. Eu falei isso na sala. Porque o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, continua no capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Passo aqui uma orientação que eu recebi da nossa professora, a irmã Luzeni. Desafio os irmãos a ler estes 3 capítulos. Vai dar em torno aí de uns 15 minutos a 20 de uma leitura bem calma. E você vai entender o que é o Sermão do Monte. E você vai entender que o Sermão do Monte ele é desafiador. Mas ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele tem que ser prático. Você vai perceber que o Sermão do Monte, você diz, está fora da nossa realidade. Não está. Não está. Na verdade, nós temos aqui estar com o Senhor para conseguir colocar em prática tudo que o Sermão do Monte nos ensina. E no capítulo 6, versículos 31 a 34, fala sobre esta ansiedade que nós temos que abandonar. Capítulo 6, versículos do 31 ao 34, está escrito: portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, estão ansiosos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele já sabe do que nós precisamos. Para que estarmos ansiosos?
Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Acrescentadas. Preste atenção a mim. A gente vai ler ainda o 34, mas preste atenção a mim. Você está se colocando em primeiro lugar nas coisas? Você está se colocando em primeiro lugar nas suas decisões? O materialismo está em primeiro lugar na sua vida? Aquela busca desorganizada por ter e ainda mais ter, está em primeiro lugar na sua vida? Isso vai te causar ansiedade. Como é que você vai conseguir atravessar e vencer o deserto ansioso? Como é que você vai chegar no final? Ansioso. Perceberam o versículo 33? Busquem, coloquem em primeiro lugar, primeiro. Deus, Ele quer primazia, primeiro. Porque quando a gente colocar Deus em segundo lugar, tenha certeza, Ele não vai ficar no segundo lugar não. Se você colocar Ele em segundo, vai vir uma outra coisa que vai ocupar o segundo lugar, Ele vai passar a ser terceiro. Vai vir uma outra coisa que vai chegar e ocupar o terceiro lugar, e Ele vai para quarto, quinto, sexto, sétimo. Que lugar Ele vai ficar na sua vida? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Eu gosto desse versículo, essa última palavra. Vos serão acrescentadas. A palavra acrescentada é dar mais do que a gente merece e precisa. Dar mais do que a gente merece ou precisa. Porque a palavra de Deus é bem clara. Vos serão acrescentadas. Acrescentar é algo que você já tem. Porque a palavra poderia dizer, e vos serão dadas. Já estava de bom tamanho para nós, porque não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Se a palavra de Deus tivesse dito assim, e vos serão dadas, ponto final, amém. Glória a Deus por isso. Porque não somos merecedores de nada. Mas Deus, Ele é tão bondoso, misericordioso, quer ver os seus filhos bem, quer ver os seus filhos vencer a travessia do deserto, que Ele diz, vos serão acrescentadas. Esse acrescentada também se encaixa, hein, Sara? Lá na escola, né, no Colégio Batista, as bem-aventuranças. Acrescentados, bem-aventurados, mais que felizes. Mais que felizes. Percebam que quando nós estamos com Deus, sempre é mais. Sempre é mais. E não somos merecedores desse mais. Mas Ele é tão bondoso para conosco, tão misericordioso para conosco, que Ele diz, mais que felizes, significa bem-aventurados, vos serão acrescentados, ou acrescentadas. Ele sempre nos dá mais, detalhe, e o melhor. Ele não nos dá restos. Embora muitas vezes nós, pela nossa infidelidade com o Senhor, quando damos ao Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas, nós damos com muita reserva, e Deus nos dá abundantemente. Olha aqui como é tão contraditório. Olha como o Senhor Deus age conosco, e olha como nós agimos para com Ele. Egoísmo, mesquinhos e etc. Deus nos dá muito mais.
Então, meu irmão, minha irmã, para você vencer o deserto, abandone a ansiedade. Abandone a ansiedade. Você estiver ansioso, você vai querer o resultado imediato. Você vai dar o primeiro passo no deserto, já quer resultado. Que aquele problema seu seja resolvido logo, imediato. Senhor, não estou aguentando. O Senhor sabe até onde você aguenta. Senhor, até aqui está bom. O Senhor sabe até onde está bom. Ele foi tentado, mas não negou, não pecou, não desanimou. Ele venceu as tentações. Ele sabe até onde nós podemos chegar. E se você quer vencer este deserto, abandone a ansiedade, porque senão você vai querer resultados de imediato, seja em qual área for da sua vida. Desça do muro. Aqui está a conclusão. Este muro eu denominei hoje pela manhã de deserto. Eu vinha pedindo a Deus uma palavra para esta manhã. Eu comecei a imaginar e pensar sobre as situações do dia a dia que nós temos. E eu me lembrei da palavra deserto. A liderança da juventude, que nós fazemos parte, a gente ainda não tinha decidido exatamente o tema. E quando foi ontem à noite, foi decidido o tema: desça do muro, faça sua escolha. Mas essa palavra de Deus continuou me incomodando. E eu perguntei ao Senhor: continuo com essa ou mudo? Ou o Senhor me orienta para eu mudar? E Ele disse: continue com essa. Hoje pela manhã eu falei com Sara, lá na sala ali de oração. Sara, me permita, eu vou mudar o nome muro para o nome deserto. Mesmo assim, se você estiver no muro, se você estiver no deserto, você vai ter que fazer a sua escolha. Do muro você tem que ir para um lado ou para o outro. Você não pode estar no meio. Você vai cair. A queda é grande quem está no meio do muro. Ou está no mundo ou está em Deus. No deserto, vai atravessar sozinho ou vai atravessar com Deus e vencer? Esta é a breve reflexão da palavra de Deus, no qual me orientou através do teu Santo Espírito, para que eu falasse aos irmãos sobre o deserto. Vai atravessar com quem? Ou vai sozinho? Vai com Deus, terás vitória. Vai sozinho? Derrota. Que o Senhor Deus nos ajude a entender a sua palavra, a compreender e colocar em prática. E os desertos da vida, todos os dias aparecerão. Mas com os olhos fitos no Senhor, bem alimentado, nós iremos vencer todos os desertos, em nome de Jesus. Amém.